Muito bom dia de novo a todos vocês. Pessoal, bom dia, bom dia. Isso, bom dia. Porque assim também, quem está nos acompanhando pelas mídias digitais já ouviram também para eles o nosso bom dia. Então, bom dia a todos, sejamos bem-vindos. Nós aqui no salão, mais uma vez, e vocês aqui pelas mídias digitais. Que Jesus abençoe a cada um de nós, como sempre pedimos, como sempre desejamos, né? Hoje é um dia atípico, então, hoje é o dia da feira, né? Uma vez por ano, fazemos essa feira da solidariedade que vai se iniciar, já está se iniciando, né? Às 9 horas e vai até às 17 horas. Então, sejam bem-vindos também à nossa feira, após o trabalho. E vocês que nos assistem agora ao vivo, pelas mídias digitais, venham também à nossa casa, venham também participar dessa feira da solidariedade. Um encontro amoroso, um encontro nosso com Jesus, nós da casa, junto com vocês, frequentadores. Isso é muito bom. E hoje eu vou falar sobre que o prato do dia está na feira. Macarrão, pastel, enfim, que mais? Fogaça, bolos, doces, salgados. Esse é o nosso prato do dia. Também, terminando o trabalho, todos nós aqui na feira vamos nos encontrar novamente. Tem alguém vindo pela primeira vez no Paz e Amor? Hoje, isso, temos aqui essa senhora pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, tá bem? Assim como todos nós que já frequentamos, a senhora também é bem-vinda. Abraçamos a senhora com todo o amor em Jesus e com toda a paz que Ele nos traz. A senhora é bem-vinda a esse trabalho e a possíveis outros trabalhos que a senhora queira participar. Especificamente nesse, que Deus te abençoe, assim como a todos nós, e que a senhora encontre aqui tudo o que deseja, tudo de bom. Se tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, converse com a gente, tá bom? Fique à vontade, muito bem-vinda. Os trabalhos de hoje, então, vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem, Roberto Verri. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, João Luiz. Prece inicial, Cleusa Macedo. Vibrações gerais dos passes das águas, Ricardo Storelli. Prece final, Vandercy. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Vamos abraçá-lo em nossos corações. Muito obrigado. A mensagem do livro Palavras de Emmanuel, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 43. Vinde a mim as criancinhas. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança?
Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Então, lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulos 10, 13 e 16. Que assim seja. Bom dia a todos. Vamos agora fazer uma prece inicial, agradecendo a Deus por esse domingo ensolarado, onde está acontecendo a nossa feira da confraternização. Um evento tão importante para essa casa de paz e amor em Jesus. Vamos agradecer também a Jesus pelo seu evangelho, pelas suas lições, todo o seu ensinamento, que tanto nos ensina para nosso dia a dia. Vamos também pedir a Jesus que nos envolva com seu amor, com sua luz, para o decorrer de nossa semana, e que possa também abençoar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Acho que tá bom. Tá bom. Obrigada. Bom dia! Vocês estavam tudo escondendo esse bom dia gostoso, né? Gente, muito obrigada, né, pelo convite e por poder falar um pouquinho com vocês sobre a evangelização, que é um trabalho que eu estou aqui na casa há bastante tempo, quase uns 30 anos, e eu comecei na evangelização como mãe. Tola, né, achando que eu estava educando minha filha, né? E aí a minha filha já foi embora, está em outros trabalhos, e eu estou na evangelização ainda. Então eu continuo, é um trabalho importante da casa, e a gente tem que agradecer e vibrar muito, porque essa casa nos oferece muitas oportunidades de trabalhar em prol da seara do nosso mestre. Então eu vou fazer uma reflexão domingo. A gente está aqui hoje, poderíamos estar em outros lugares, escolher, dormindo até, né? Trabalhamos tanto durante a semana, escolhemos estar aqui. Então, o que vem a ser a evangelização? Nós sabemos pela doutrina que ela permeia sempre muito a educação, o estudo, que somos espíritos que estamos em roupagens diferentes, mas espiritualmente ainda estamos na adolescência. Então, quando a gente fala de evangelização, somos espíritos que precisamos ser evangelizados ainda, independente do que olhamos e vemos um reflexo do espelho. Somos espíritos que ainda precisamos ouvir muito o evangelho e, na medida do possível, tentar praticá-lo. Então, quando a gente fala que a casa oferece a evangelização infantil, como eu falei, eu trouxe a minha filha ingenuamente. Eu ainda continuo, porque eu preciso da evangelização. Eu necessito do ensinamento e desse aprendizado. E aqui é uma evangelização, essa nossa reunião de hoje também, porque a gente vai falar de Jesus, dos seus ensinamentos. E o que é um aprendizado? O que seria uma evangelização? Ele é um espaço de aprendizado, ele é um espaço de acolhimento, e ela é uma formação moral nossa. Já vários palestrantes já devem ter passado aqui dizendo, nós evoluímos intelectualmente,
na nossa inteligência e na nossa moral. E por que precisamos desse acolhimento, dessa formação moral e desse espaço de aprendizado? Porque a doutrina me ensina que eu sou responsável pelos meus atos. Isso é dolorido, isso é aprendizado, porque eu não sou vítima, então eu sou responsável pelas minhas ações. E aí, para ser impactante nas dores que todos nós vamos passar, que são os nossos aprendizados, essa doutrina passa isso para nós. E por incrível que pareça, a gente passa isso para os nossos queridos, para as nossas crianças também. Porque o sofrimento, ela é uma coisa opcional. A dor, ela fortalece a minha fé. A fé, onde a gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E ali nessa dor, eu vou confiar em Deus. Que Ele vai estar sempre comigo. Através da educação, através desse meu aprendizado. E para que eu possa passar como testemunha do que eu estou passando. Então, é bem interessante esse aprendizado que a gente tem que passar e a gente trabalha isso com as nossas crianças. Quando a gente educa uma criança no amor e para o bem, estaremos prevenindo dores futuras e cultivando esperanças nessas nossas crianças. O Evangelho tem o capítulo 5, ele fala do bem-aventurados os aflitos. Então, a gente já tem várias instruções de que a gente não está aqui a passeio e que crescer espiritualmente não é fácil, mas é necessário, porque nós viemos para o progresso. Vocês sabem que nós crescemos na nossa adolescência, na nossa infância, durante o sono, porque crescer é dolorido. A formação dos nossos ossos. Então, eu brinco que eu devo ter ficado pouco dormindo, porque eu não cresci muito. Então, a gente tudo dorme na nossa infância, quando é dolorido, a gente cresce. Até a natureza nisso é sábia, para poupar nossa dor. Mas a gente vai crescer. A calma e a resignação adquirida na maneira de encarar a vida terrestre já é uma felicidade. Calma e resignação. A gente é resignado? Não, né? A gente se revolta, a gente esperneia. As crianças fazem isso, então é muito mais fácil a gente viver isso com as crianças. A gente vê elas gritarem, espernearem. E a gente tem que, como nosso exemplo, porque palavras, gente, eu não sei vocês, mas eu já escutei muito das minhas filhas falar assim, lá vem sermãozinho de novo. Então, os nossos exemplos são as nossas maiores lições. Porque às vezes eu falo, mas eu não vivencio o que eu estou falando. E aqui a gente vai falar um pouquinho também a visão espírita da criança. A criança, ela está num corpo de criança, mas o espírito não é uma criança. Nós não estamos falando que todos nós espiritualmente estamos na adolescência. Vocês que convivem ou têm algum contato com alguma criança, ela já tem uma personalidade forte. Algumas crianças são muito marcantes, do lado bom e do lado que elas precisam ainda ser orientadas. Porque quando a gente fala que tem que ser corrigida, vamos nos corrigir primeiro. Porque Jesus, como nós todos aqui falamos, né, na leitura, ele trouxe exemplos dele vivenciando tudo o que ele passou. Então, elas chegam de uma maneira que elas vão vivenciar naquela família, naquele núcleo familiar, e elas vão observar muitas coisas. Eu estava até falando na outra palestra, que foi a gente dá várias aulas, toda semana se prepara, tem o tema, né? E teve um tema que a gente estava falando sobre a Anália Franco. E na outra semana, uma outra pessoa que foi dar aula,
não tinha comparecido na aula anterior, mas ela falou assim, o que vocês falaram? Aí uma criança, super ativa, a gente acha até que ela estava até dispersa. Tia, a outra moça falou da Anália Franco, falou sobre a caridade, de ajudar o próximo, que ela foi abolicionista. A gente ficou assim. Então, como uma atividade que não demora nem uma hora, essa criança absorveu tanta informação. Foi importante isso, e é uma vivência para ela. Porque muitas falam, Anália Franco, shopping Anália Franco, e não é isso, né? E como a terra é fértil, onde esses valores do Evangelho devem ser semeados. Quando eles estão, e nós também estamos nessa fase da infância, para nós também é muito importante. Antes de estar aqui, eu estava vendo uma manchete que o Espiritismo, mas no Brasil, tem 160 anos. Então, é uma doutrina nova, se a gente for ver. Nós, muito aqui, já migramos no catolicismo, em outras reencarnações, já tivemos experiências também no protestantismo, ou até outras seitas que nem eram cristãs. Mas nós fomos semeando como espíritos o amor. E hoje estamos aqui porque nos identificamos com essa doutrina tão esclarecedora, libertadora. Então, a evangelização é ajudar nesses valores e encontrar o sentido do amor de Deus. Porque, apesar de não termos santos, a gente às vezes usa muito exemplo de outras pessoas e esquecemos do amor que o nosso Pai derrama por todos nós. Por essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa, por estarmos aqui nessa roupagem e podendo trabalhar na seara e seguindo os passos de um irmão tão querido que foi Jesus, que é Jesus, porque ele é tão vivo em nossos corações. E durante a infância, né, a gente leva para essas nossas crianças a impressão da educação. Então a gente sempre fala do educar. Eu sou professor, estou professora, né? E não está fácil hoje educar com tantas influências que os nossos educandos eles recebem através da mídia, de casa, dos colegas e o que é valor moral para essas nossas crianças. Já estamos vendo, né, a IA de uma maneira, muitos pregam como pejorativa e ela não é. Ontem eu estava assistindo um jornal, um cientista falando o quanto a IA auxiliou na produção da vacina da Covid. Então, é como nós manipulamos. Ela é neutra. É que nem nosso pensamento. Ele é ruim, é bom? Não, depende do que você está pensando. Como você vai usar? Como você desenvolveu a sua moral para você poder usar isso? O que você vai buscar? Então, voltamos ao que eu falei. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Educar é fácil? Eu acho que não. Vou bater um papinho com Deus um pouquinho para ver. Estamos aqui em várias reencarnações. Temos um planeta para o nosso aprendizado, uma população inteira aprendendo. Então, educar não deve ser muito fácil. Se a gente for parar para refletir sobre essa situação. Mas, em nenhum momento, largaram a nossa mão. Em nenhum momento, desistiram da gente. Então, Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, vamos nos amar e vamos dar uma oportunidade para nós mesmos, como espíritos, como família, como formadores, para poder aprender e passar por essa transição planetária da melhor forma possível. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e fizessem uma mentalização numa situação
que te traz um conforto, que te faz bem, uma memória gostosa na vida de vocês. Pode ser um abraço, pode ser aquela comidinha da mamãe. Isso é muito bom, nós temos memórias boas. Todo mundo conseguiu mentalizar? Então nós temos coisas muito boas. Mas não é engraçado que a gente só fica nas coisas ruins? E é isso que a sociedade passa para a gente. Nós estamos numa casa que nos acolhe, que nos educa, que fala que nós temos que valorizar o lado moral, a ética. Temos cursos maravilhosos, mas a gente, infelizmente, ainda tende para as coisas que não são tão boas. E nós temos momentos maravilhosos na nossa vida. E é isso que nós temos que refletir. Procurar leituras edificantes, estudar. Estava falando do livro do mês infantil, vocês sabem qual é? Esse mês? Boa Terra, de Allan Kardec. Gente, podemos fazer o evangelho. Aqui todo mundo faz o evangelho? Convidamos Jesus e os bons espíritos a entrarem no nosso lar, uma vez por semana. Se temos crianças, que a leitura às vezes de um livro mais para adulto, uma linguagem tão familiar, tem esse livro esse mês, Boa Terra, de Allan Kardec. Olha que coisa linda para trabalhar com as nossas crianças. E para nós mesmos. Às vezes, é uma leitura que vai calar mais fundo no nosso coração do que um livro. Mas, nesse momento, né, da onde eu me encontro como espírito evolutivo também. A gente está no Setembro Amarelo. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Valorização da vida. E em agosto, nós participamos de um congresso que a gente teve o privilégio de conversar e assistir uma palestra do Rossanto, que é um psicólogo espírita. E ele falou que quando ele fez o curso de psicologia deles, os mestrados, os mestres dele falavam: você nunca vai atender uma criança com tendência suicida. Muito difícil. E hoje o consultório dele, o que mais tem são crianças com tendências suicidas. Por que isso? Por que nós temos que falar um pouquinho disso? Porque essas crianças não estão encontrando a terra fértil nos nossos lares, na nossa sociedade. Então elas ficam perdidas. Elas ficam vazias. E elas procuram fugas em várias situações não adequadas. Então temos que conversar sobre isso, sim. Temos que conversar com os nossos filhos, com os nossos jovens, na escola, porque é muito sério o que podemos causar para nós mesmos, por falta do amor, por falta da fé raciocinada. E o valor da vida e o consolo da fé é uma confiança que temos em Deus e precisamos fortalecê-la. E o sentido da reencarnação é todo um aprendizado. Então, essa doutrina, né, o Espiritismo, ele passa isso para as nossas crianças e é muito legal. Até um caso, parênteses, que uma vez um menininho estava brincando e a avó falou assim: menino, cuidado, tinha uns 4 aninhos, agora já deve ser um adulto. Menino, cuidado, você pode morrer. Ai, vó, se eu morrer, eu nasço de novo. Não é, né? Dá um reset e nasce de novo. Aí a gente foi conversar com a criança, que não é bem assim. Então é lógico que também tem que ter uns reajustes, né? Quando você fala da reencarnação. Eu nasci de novo, não é assim. Porque no joguinho reseta e volta, né? Não é bem assim. Então, você não vai nascer na mesma família, você não vai ter o papai e a mamãe que te ama tanto, vai ser outra família. Então, vamos curtir essa bastante e vamos cuidar bem do nosso corpo. Porque tudo é emprestado, né, gente? É isso que a gente precisa passar para as nossas crianças. Porque tudo é emprestado. E os valores também, né? Assim, a evangelização é um instrumento de prevenção contra o desespero que pode surgir na juventude. Chico, ele fala que evangelizar é semear luz nos corações
para que não percam os caminhos escuros do mundo. Então, a gente está ainda se preparando para iluminar esse mundo, mas ainda tem muitos lugares escuros para as nossas crianças. E para nós também, né? Divaldo já fala, evangelização é o maior investimento na construção de um mundo melhor. E Jesus, quando veio, ele veio e falava assim, eu trouxe a minha paz, porque o planeta, ele precisa de pessoas mansas e pacíficas. E Jesus foi tudo isso, mas não quer dizer que ele concordava com tudo o que ele via. Ser manso e pacífico não é ser só obediente, sim. Ser manso e pacífico é seguir as leis de Deus. É amar o próximo, é perdoar e levar a verdade. Porque o Espiritismo diz, Consolador, a verdade. A gente fala de várias crianças e, como eu falei, a gente fechou os olhos, fez uma mentalização de momentos bons. E tem crianças maravilhosas que fazem muito pelo nosso planeta. A gente tem a Greta, que ela era defensora contra a mudança climática. Hoje já é uma jovem, mais adulta. Nós tivemos Malala, que ela queria levar a educação, e leva, né, a todas as meninas que não podem ter acesso à escola. Sofreu um atentado. E mesmo assim, ela continuou fazendo a sua voz valer. Ela não desistiu da vida, ela não desistiu de continuar acreditando que é importante levar a educação. Então, e nós temos aqui no Brasil várias outras crianças em escolas, tem programas que mostram o quanto essas crianças estão fazendo. Na escola que eu trabalho, nós fizemos um mutirão agora de lacres e tampinhas, onde os lacres são para ajudar pessoas que têm mobilidades, são para levar para instituições que fazem cadeiras de rodas, e as tampinhas são para ajudar os animais que estão em situações de rua, que são abrigos que ajudam esses animaizinhos. Então, tem vários valores. A Casa de Paz e Amor, a nossa mocidade, faz visitação para perceber que o mundo é muito maior do que a bolha que eu construí para mim mesmo. E que tem muito trabalho nessa seara, da forma do amor, da caridade. Hoje mesmo, estamos aqui fazendo uma feira para trabalhar em prol de uma caridade maior, doando o nosso tempo, o nosso carinho para isso. E a gente fala aqui que educamos a criança, então será necessário, educando a criança, não será necessário corrigir nós na fase adulta. E só para terminar um pouquinho, uma reflexão, o que nós estamos fazendo com a evangelização, com a nossa reforma familiar, a nossa reforma íntima? Como eu estou nessa seara desse mestre? Porque ele não veio só falar, ele veio fazer, ele era uma ação. Toda a vivência dele, sempre pelo exemplo. E a gente fala aqui, que o Chico fala para a gente, evangelizar a infância é acender estrelas no futuro. Então, que a gente possa ser essas estrelas no futuro, que os nossos filhos, os nossos queridos, possam acender esse céu maravilhoso desse planeta, realmente do lado do bem, agindo com a moral do nosso Mestre Jesus. Obrigado por emprestarem o ouvido de vocês. Eu espero que essas reflexões vocês levem para casa e durante a semana leiam, reflitam e ajam sempre no Evangelho de Jesus. Obrigada. E agora, então, vamos nos acomodar de forma confortável no banco, mantendo as pernas afastadas. Vamos evitar nos inclinar para frente. Vamos manter uma postura ereta e, se possível, com as mãos espalmadas. Fechando os nossos olhos.
para que nesse momento possamos receber o passe que os médios já iniciam. Essa energia que vamos receber agora vai nos trazer o equilíbrio físico, mental e espiritual que viemos buscar. Iniciando pelo alto da nossa cabeça, está o centro de força coronário, que é a sede da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, que possamos assimilar esses fluidos e entender a importância de mantermos pensamentos elevados. E assim vamos nos concentrando com a espiritualidade amiga, e que ela possa nos inspirar a bons pensamentos. Em seguida, para a nossa testa, temos o centro frontal ligado ao nosso cérebro e responsável pelas nossas percepções, pela visão, pela audição. Então, que estas energias possam nos trazer o equilíbrio para estes órgãos, pois através deles é que recebemos o estímulo externo. Então, que possamos vigiar aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, e assim manter o nosso equilíbrio psíquico. Descendo para a região da nossa garganta, temos o centro de força laríngeo, responsável pelo nosso equilíbrio, da nossa respiração, da nossa expressão vocal. Então, que possamos assimilar esses fluidos que passam pelas nossas narinas e que da nossa boca saiam palavras equilibradas, palavras de amor, e que elas carreguem, se possível, a paz e a harmonia para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Agora chegamos ao cardíaco, o centro que regula as nossas emoções e os nossos sentimentos. Localizado em nosso peito, é um núcleo de energia que coordena a circulação sanguínea, que permite a oxigenação das células físicas e por onde vibramos amor, afeição, bondade e compaixão. Vamos lembrar que o amor verdadeiro, a bondade e a compaixão nos fortalecem e nos harmonizam. Na região do baço, temos o esplênico, responsável pela assimilação e distribuição das forças vitais do nosso corpo, relacionadas à vitalidade e aos fluidos sanguíneos e orgânicos. Que possamos vibrar intensamente pela regeneração das nossas energias e assim aumentar a vitalidade, a força e a energia tão importantes para a manutenção da nossa vida. Na região do nosso estômago, temos o gástrico, responsável pelo metabolismo dos alimentos e a distribuição das energias que atuam na manutenção do nosso corpo. Por estar ligado às emoções mais densas, vibramos intensamente pelo equilíbrio, fortalecendo a nossa coragem, a compaixão e o amor ao próximo. Responsável pelos órgãos reprodutores, temos o centro genésico, ligado também aos estímulos criativos, que possamos vibrar intensamente e assim nos conectar com as leis divinas, para que essas regiões estejam sempre em equilíbrio, evitando os abusos, os excessos e as desordens ligadas a esta região do nosso corpo. E para fecharmos o ciclo energético, temos o centro básico, localizado no final da nossa coluna vertebral. E essa energia propulsora sobe por ela e invade nossas vértebras, nos trazendo bom ânimo, a força, para suportarmos os desafios desta vida, nos colocando numa postura de otimismo e valorização da vida nos dada por Deus. E agora já equilibramos o nosso corpo físico e espiritual, que já recebemos os fluidos em benefício da nossa jornada. Vamos retribuir esse amor proporcionado por Jesus e pela espiritualidade amiga, vibrando por aqueles que mais necessitam. Agradecemos um teto sobre nossas cabeças, uma cama confortável,
ao nosso repouso e pelo alimento em nossa mesa farta. Vibramos por aqueles que padecem nas ruas, por aqueles que não têm onde dormir e rogam pela ajuda para terem o que comer. Que possamos ser solidários com todos aqueles que batem à nossa porta ou cruzam o nosso caminho. E envolvidos por essa energia amorosa, vamos convidar Jesus para visitar a nossa casa, pedindo que Ele harmonize todos os ambientes com sua energia de amor, lembrando de manter elevados os nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, sempre que ali estivermos. Nossa casa é o nosso porto seguro, um ambiente de renovação de energia, onde unidos com nossa família criamos a conexão com a espiritualidade superior. Que Jesus abençoe a nossa casa, todos que ali vivem conosco, nossos familiares, vizinhos e amigos. Que o nosso ambiente de trabalho possa ser abençoado e assim manifestamos a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho. Lembrando de todos aqueles que se encontram desempregados, que buscam por uma oportunidade de emprego, que tenham fé e confiança na providência divina. Pelos idosos, pelas crianças, pelas gestantes, por todos aqueles que cometeram erros perante a sociedade e se encontram nas penitenciárias. Vamos evitar os julgamentos e pedir a Deus que os ampare e os protejam. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todos os outros países que se encontram em desordem social, em conflitos que possam encontrar a paz, pelo nosso planeta, que se encontra em processo de regeneração, que possamos ser instrumento ativo desse processo, atuando no bem. Vibramos a esta casa bendita de paz e amor, por tantas oportunidades que nos oferta com seus trabalhos, com seus cursos, na divulgação da doutrina espírita, na assistência física e espiritual, que proporciona a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos permite, dia a dia, seguirmos nossa jornada evolutiva. Vibramos pelas casas irmãs, a Caspage e a Crepade, que possam se manter firmes em seus propósitos de auxílio aos mais necessitados, que possam obter os recursos de que tanto necessitam para atingir os seus objetivos de caridade. E agora chegou o momento de vibrarmos pelas águas, esse elemento tão importante para a manutenção da vida física, mas que também carrega elementos fluídicos tão necessários para o nosso equilíbrio espiritual. Então vamos nos sintonizar com os mentores e espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais, os princípios criativos e transformadores presentes nos campos, nas florestas, nas cascatas e nos mananciais, para que possam manipular esses fluidos de acordo com a nossa necessidade individual e que eles possam ser depositados em nossos vasilhames aqui presentes ou os de nossa casa. Então, assim, antes de ingerirmos essa água bendita, oremos com fé e gratidão a Deus pela bênção da vida. Dessa forma, podemos criar um campo vibratório sintonizado com os bons espíritos. Caminhando agora para o encerramento deste Evangelho, que possamos refletir sobre todo o aprendizado obtido hoje, que possamos ser gratos pela vida, que possamos ter uma semana repleta de luz, de paz e harmonia, que possamos sair hoje daqui mais fortalecidos para a nossa jornada diária e que os ensinamentos de Jesus possam nos dar a luz de que tanto precisamos para iluminar os nossos caminhos. E agora, vamos acompanhar a Vandercy com a prece de encerramento. E assim, agradecidos estamos por mais uma manhã de Evangelho dominical, e que possamos ir embora
deste lugar abençoado, levando essas luzes que recebemos e que possamos guardar o aprendizado, as luzes em nossos corações e que durante a semana elas se façam parte do nosso dia a dia e que possamos estar aqui presentes domingo que vem, todos reunidos novamente. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, e que assim seja. Bom dia, gente. Ai, que delícia, que maravilha a nossa barraca. Graças a nossas doceiras de plantão, os doceiros chefes de plantão também, né? Que colaboram tanto conosco, trazendo esses doces maravilhosos. Está muito lindo. É pão de caseiro, é pão de tudo quanto é jeito, brioche, bolos mil. Muito obrigada, viu? A família nucleana, as nossas assistidas, eu as represento e elas estão, acho que, super agradecidas por tudo isso, porque é para o Natal das nossas famílias, né? Então a gente fica emocionada de ver quanta colaboração que vocês dão aqui para o nosso Paz e Amor. Aliás, nós somos a família nucleana, né? Então, agradeço imensamente, em nome da diretoria, em nome de todos os trabalhadores aqui da nossa casa, principalmente os nossos aqui, que trabalham bastante também pela nossa barraca. Que Deus o abençoe a todos e tenha uma semana plena de muita paz. E depois de comer o salgadinho, corre na barraca do doce, tá? Que tem doces maravilhosos lá. Estamos pedindo para todos os médiuns, por favor, todos os médiuns se dirijam nesse momento até a barraca de doces. Isso. Todos os médiuns. Tá. Todos lá na barraca vão mandar uma mensagem para o Francisco. Vamos até lá, por favor. Bom domingo a todos, muito obrigado. Amor em Jesus.